indicado pelos mileritas para a volta de Cristo terminou e ele não apareceu. Como já vimos no episódio anterior, muitos tomaram a posição de que o movimento não foi dirigido por Deus. Eles abandonaram sua confiança no milerismo. Outros, por sua vez, desenvolveram interpretações extremistas e espiritualizaram a volta de Jesus. Mas ainda havia outro grupo que conservou a esperança. Este último grupo acreditava que a palavra de Deus não poderia falhar. Uma impressão geral pairava nas suas mentes, a de que o movimento do 7º mês estaria nos planos de Deus e aqueles que se tinham envolvido nesta obra tinham agido de acordo com os planos de Deus. O que aconteceu exatamente em outubro de 1844? Algo estaria errado na interpretação da profecia? Onde estaria o engano? Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. A nossa jornada de hoje será incrível. Vamos atravessar as nuvens, cruzar o reino dos céus e contemplar a Jesus Cristo para descobrir o que realmente aconteceu em 22 de outubro de 1844. Fique conosco até o final e você entenderá. Chegou a hora de recomeçar nossa viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Embora muitos mileritas abandonassem a contagem anterior dos 2300 anos, outros não estavam dispostos a renunciar à fé e à experiência que, do seu ponto de vista, estavam perfeitamente apoiados nas Escrituras. Acreditavam ter efetuado um estudo das profecias perfeitamente sólido, com uma metodologia de interpretação profética bastante consistente. Assim sendo, este grupo entendeu que deveria continuar com a mesma metodologia de estudo da Bíblia, esquadrinhando as Escrituras, orando fervorosamente a fim de descobrir onde tinham errado. Não havendo qualquer engano na contagem dos tempos proféticos, dirigiram agora o seu estudo para o assunto em particular do santuário. Embora na pregação inicial dos mileritas eles não entenderam, talvez, completamente o que o santuário representava e o que ele tipificava e, biblicamente, qual era o referente do santuário. Uma coisa eles entenderam claramente. A partir do estudo profético que o próprio Guilherme Miller fez, eles entenderam o papel escatológico do santuário. Eles perceberam que a profecia bíblica de Daniel 8,14 estava, de certa maneira, conectada com o santuário. Embora ele não entendesse o santuário da forma correta do ponto de vista bíblico, mas ele estava correto da perspectiva bíblica de que o santuário é importante escatologicamente, profeticamente. Então eles estavam certos disso e por isso que o santuário então se tornou esse elemento também importante, central na pregação deles, embora eles entendessem que a purificação do santuário seria a própria terra, e isso aí depois foi esclarecido mais tarde. Mas do ponto de vista bíblico agora, eu creio que eles estavam também caminhando na direção correta. Porque quando nós pensamos em santuário, normalmente quando se estuda o santuário em muitos contextos, se pensa em Daniel 8,14, se pensa em Hebreus, em alguma outra passagem aqui isolada, mas o santuário ele está presente na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. O conceito de santuário e também referências específicas ao santuário. O próprio livro de Apocalipse, todo ele está, de certa maneira, organizado literariamente, estruturalmente, apontando para o santuário. Quando você analisa Apocalipse do capítulo 1 até o último capítulo, você vê, então, um movimento do santuário, dos diferentes compartimentos do santuário celestial,
culminando naquela passagem chave de Apocalipse 11:19, em que João vê o santuário celestial aberto. Em Daniel 8,14 diz: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É importante lembrar que Miller interpretou o santuário como sendo a terra, e sua purificação como a ação do fogo por ocasião do segundo advento de Cristo. Após o desapontamento, alguns líderes milleritas, porém, expressaram dúvidas quanto à interpretação de Guilherme Miller. Josias Litch chegou a sugerir que, possivelmente, os milleritas estivessem errados quanto ao evento que marcava a conclusão da profecia. De todos os textos bíblicos que falam sobre o santuário, o mais importante é Daniel 8,14. Então este texto é chave, porque está falando que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E a pergunta normal é essa: que santuário é esse? Para os pioneiros adventistas, logo ficou muito claro que esse santuário é o santuário celestial, porque eles tinham o cronograma profético. Quando você aplica o elemento de tempo, o elemento profético, e você descobre que essa purificação é o que vai ocorrer no futuro em relação a eles, 1844, então é claro que isso só pode ser um santuário celestial porque o terrestre não existia mais, né? E em relação a eles, essa purificação era um processo que começou em 1844, e eles explicaram isso muito claramente, e vai se estender até o fechamento da Porta da Graça. Agora, um ponto importante nesta interpretação é responder a pergunta: por que tem que ser o santuário celestial? Por que não pode ser o santuário terrestre? Como muitas denominações ensinam, como alguns eruditos também defendem. Aí nós temos um argumento dentro do próprio livro de Daniel, que é o paralelismo entre Daniel 8 e Daniel 7. Quando nós colocamos Daniel 8 e Daniel 7 lado a lado, nós vemos que há uma correspondência entre os diferentes elementos e períodos proféticos ali entre Daniel 8 e Daniel 7. E quando nós chegamos em Daniel 8,14, o correspondente àquela sessão ali em Daniel 7 é precisamente o juízo no tribunal celestial, que é Daniel 7, 9 a 14. Quando o ancião de dias se assentam, ali livros, e agora o Filho do Homem vem até a presença do ancião de dias, os livros se abrem para iniciar um julgamento. Esta sessão, este segmento de Daniel 7, na estrutura literária de Daniel e dos dois capítulos, quando você põe lado a lado, corresponde precisamente ao processo da purificação do santuário celestial. Mesmo entre os crentes na doutrina da porta fechada, as coisas não estavam tão claras. E entre eles havia dois grupos, um que enfatizou o aspecto da vinda espiritual de Cristo, enquanto o outro seguiria um caminho diferente, através de um estudo minucioso sobre o santuário. E quanto a este grupo, a descoberta foi surpreendente, e tudo começou aqui, em Clifton Springs. A exposição mais completa da linha de pensamento sugerida por Litch seria desenvolvida por alguns atores menos expressivos no drama do Advento. Em 23 de outubro de 1844, um dia após a grande decepção, Hiram Edson, um millerita que vivia aqui, nesta casa, em Clifton Springs, perto de Port Gibson, no estado de Nova York, durante um momento de oração com seus colegas milleritas, ficou convencido de que Deus o esclarecera a respeito do desapontamento. Mas nós estamos nos adiantando um pouco. Quem era Hiram Edson? Em 1843, a mensagem do Advento chegou a Rochester, a cerca de 50 km deste local. Hiram Edson era um cristão zeloso, membro da Igreja Metodista, e ouviu, pela primeira vez, a mensagem da breve volta de Jesus. Sincero e dedicado às coisas espirituais, Hiram Edson aceitou prontamente a mensagem do Advento. Bom amigo e vizinho, partilhou esse conhecimento recém-adquirido com todos aqueles que aceitaram ouvi-lo. Certa noite, após acompanhar o encerramento da série evangelística com a mensagem millerita, Edson ficou impressionado com o que parecia ser uma voz audível. A voz
dizia ele para ir à casa de um vizinho que estava agonizando. Qual seria a sua missão? Curá-lo em nome de Jesus. Isso o deixou perturbado, pois ele imaginava que milagres de cura haviam terminado nos tempos bíblicos. Incapaz, porém, de resistir à convicção, Edson entrou na casa do seu amigo já bem tarde naquela noite. Ele seguiu até ao leito do amigo, à luz de uma vela, colocou as mãos sobre o enfermo e disse: Irmão, o Senhor Jesus o cura. Para a grande alegria de Edson e da família, o homem ergueu-se imediatamente, pôs de lado os cobertores, movimentou os pés até à beira da cama e caminhou pelo quarto louvando a Deus. Segundos depois, toda a família estava unida em adoração a Deus. Edson visitava lares todos os dias, proclamando a mensagem da breve volta de Jesus. Logo, ele viu 3 ou 4 centenas de seus vizinhos e conhecidos aceitarem a Cristo e unirem-se ao povo millerita. Muitas reuniões de oração e louvor aconteceram exatamente aqui, no espaçoso e convidativo lar da família Edson, durante as semanas anteriores a 22 de outubro. Este local tornou-se o principal lugar de encontro para aqueles que, nesta região, esperavam o advento. O dia 22 de outubro de 1844 começara claro e limpo aqui em Clifton Springs. Os fiéis que moravam nestas redondezas reuniram-se aqui, no lar de Hiram Edson, para se encontrarem com Jesus que, segundo a sua crença, regressaria neste dia. Desde o nascer do sol, começaram a chegar as carroças, as carruagens cheias de milleritas sinceros, homens, mulheres e crianças ansiosos por testemunhar o retorno de Cristo. Ao longo do dia, eles vigiaram e aguardaram alegremente, cantando hinos e lendo promessas e profecias da Bíblia uns aos outros. No entanto, ao entardecer, o sol desapareceu por trás das montanhas e as esperanças deles começaram a ruir. Eles aguardaram bravamente até a meia-noite. Ao soarem as 12 badaladas no relógio, a família Edson e seus amigos, tal como os milleritas por toda parte, contaram as batidas com o coração angustiado. Quando nada mais se escutava senão o ritmo costumeiro do tic-tac do relógio, eles caíram em si e notaram que o dia havia passado. O desapontamento era real. A família Edson e todos os amigos que estavam com eles ficaram arrasados. Qual teria sido o erro? Seriam falsas as profecias? Deus não teria dirigido este movimento? Hiram Edson explica-nos o sentimento de grande decepção de todos eles. As nossas maiores esperanças e expectativas foram destruídas. Um espírito de pranto tomou conta de nós como nunca tínhamos experimentado. Nem mesmo a perda de todos os amigos terrestres se podia comparar a este desapontamento. Chorámos compulsivamente até ao amanhecer. Apesar de tanto sofrimento, a fé de Hiram Edson permaneceu firme. À medida que as horas da madrugada passavam, ele começou a recapitular mentalmente a forma como Deus o havia abençoado, desde que aceitara a esperança do advento. A cura operada, as centenas de vidas transformadas através de sua pregação e o quanto ele havia desfrutado de uma paz maravilhosa. Dessa forma, sua confiança começou a voltar. Pela manhã, Hiram Edson sugeriu aos homens que ainda estavam aqui em sua casa que se dirigissem a este celeiro para orar. Em meio à fria neblina daquele alvorecer do fim de outubro, um grupo de homens comuns, chocados,
mas ainda lutando para crer, entrou no celeiro. A porta foi fechada e eles se ajoelharam. Não sabemos exatamente o que foi dito aqui neste celeiro, mas falando sobre essa experiência, Edson afirma: continuamos em fervorosa oração até ter sido dado um testemunho do Espírito de que as nossas orações foram aceitas, de que luz seria dada, o nosso desapontamento é explicado, ficando tudo clarificado de forma satisfatória. Ao se levantarem da oração, eles tiveram a certeza que foram ouvidos e de que havia alguma explicação para o seu desapontamento. Foi neste momento que Hiram Edson sugeriu a um dos seus amigos, muito provavelmente Owen Crozier, que visitassem alguns vizinhos mileritas, a fim de encorajá-los com a sua confiança renovada. Talvez para ganhar tempo, eles foram por um atalho em meio a este milharal. Enquanto atravessavam, algo impressionante aconteceu. Deixemos que o próprio Edson fale sobre a sua experiência. O céu parecia abrir-se ante meus olhos. Vi clara e distintamente que, em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo do santuário celestial para vir à terra no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2.300 dias, ele, pela primeira vez, entrava nesse dia no 2º compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo, antes de voltar à terra. O que Hiram Edson contemplou era algo até então desconhecido pelos cristãos. Deus mostrou que existe um santuário no céu. Depois da ascensão de Cristo, o nosso Salvador começou a obra como sumo sacerdote, primeiro intercedendo pelos nossos pecados, e a partir de 1844, entrando definitivamente no lugar santíssimo com o objetivo de dar início à expiação final. Esta é a última parte da sua obra solene, purificar o santuário celestial. E este é um tema profundamente importante para nós adventistas, porque isso está conectado também com o grande conflito entre o bem e o mal. Nós poderíamos nos perguntar, e muitas pessoas se perguntam, por que precisa haver um processo de purificação do santuário? Por que precisa haver todo uma passagem de tempo que começou em 1844 e vai se estender ainda por algum tempo? Por que Deus precisa desse período para fazer juízo, para fazer julgamento, para decidir ou descobrir quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Aí a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: e se Deus fizesse o contrário, como seria? De fato, o processo do santuário, o juízo investigativo, a verdade do santuário, ela é importante, porque ela tem que ver com o caráter de Deus e com a vindicação do caráter de Deus diante do universo inteiro. Deus poderia simplesmente julgar e definir o destino de cada ser humano que viveu sobre a Terra numa fração de segundos, porque Ele tem poder para isso, Ele tem conhecimento para isso, e Ele não dependeria de um processo judicial longo. Ele poderia fazer instantaneamente. Mas é porque Deus faz este juízo, esse julgamento, diante do universo inteiro. Todos precisam saber por que algumas pessoas serão salvas, por que outras serão perdidas, se perderão. Em última instância, obviamente, porque elas escolheram. Mas isso vai ficar claro no processo do juízo. Quando Hiram Edson parou no meio do milharal, Crozier continuou caminhando, perdido em seus próprios pensamentos, até perceber que estava sozinho. Olhando para trás, viu Edson simplesmente parado no meio do campo. Imediatamente, ele disse: "Irmão Edson, por que está aí parado?" Hiram Edson então replicou: "Deus está respondendo a nossa oração da manhã, dando luz acerca do nosso desapontamento." Hiram Edson não estava a inventar uma desculpa ou a desvendar algo que não tivesse apoio nas Escrituras. Esta situação faz-nos lembrar de Cleopas e do seu companheiro,
caminhando decepcionados para Emaús e à conversa com outro viajante que, posteriormente, entenderam que era o próprio Jesus ressuscitado. No final desta esclarecedora conversa, foram repreendidos por Cristo pelo facto de não crerem em tudo quanto os profetas tinham escrito a respeito do Messias. A mensagem estava revelada nas Escrituras e eles não perceberam. Tanto os discípulos quanto os mileritas passaram por alto ou não compreenderam declarações contidas na Palavra de Deus. A verdade a respeito do ministério de Cristo no Santuário Celestial, que Iron Edson e outros descobriram, estava na Bíblia, mas ninguém tinha encontrado. Pouco tempo depois, enquanto os dois amigos estudavam mais, Edson abriu a Bíblia casualmente em Hebreus capítulos 8 e 9, onde ele achou a confirmação do conceito de que o santuário a ser purificado não era nem a terra nem a igreja, mas, em vez disso, o templo celestial, do qual o terrestre tinha sido apenas um modelo. Durante os meses seguintes, Edson, Crozier e o Dr. Franklin Hahn levaram avante um estudo abrangente do santuário e do sistema sacrificial de Levítico e Hebreus. Eles se convenceram de que ali estava a chave para a compreensão do que havia acontecido em 22 de outubro de 1844. Neste contexto do Santuário Celestial, especialmente passagens importantes no Novo Testamento, eu gostaria de destacar também aquilo que o livro de Hebreus explica sobre o santuário. E o livro de Hebreus foi um livro-chave para os nossos pioneiros também, porque ele deixa muito claro a existência do Santuário Celestial e o ministério de Cristo ali. E eu posso mencionar aqui rapidamente umas 2 ou 3 passagens. Hebreus capítulo 8. Aqui, por exemplo, o apóstolo diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui o livro de Hebreus deixa muito claro que o tabernáculo celestial é uma realidade e que o Senhor erigiu. Este não é o tabernáculo que Moisés construiu, este é o tabernáculo original, este é o tabernáculo que serviu de modelo para o tabernáculo terrestre. Uma outra passagem ainda dentro de Hebreus, do livro de Hebreus, está no capítulo 9, versículos 11 e em diante. Aqui deixa muito claro que Cristo, depois do seu sacrifício, da sua morte, da sua ascensão, ele entrou no santuário celestial. Como o sumo sacerdote entrava, os sacerdotes entravam no santuário terrenal. Mas ele não entrou agora com sangue de bodes, de novilhos, de animais. Ele entrou com o seu próprio sangue para fazer expiação por nós. Então, voltando agora ao ponto original, nós temos dezenas, temos pelo menos 40, 50 passagens explícitas somente no Antigo Testamento, que falam do santuário celestial. E no Novo Testamento nós temos livros quase que inteiros que se referem aos santuários e que dependem dessa noção do santuário celestial. Um deles é Hebreus, que eu mencionei antes, e o outro é o livro do Apocalipse. A mensagem do santuário celestial permitiu explicar o desapontamento e providenciou uma estrutura teológica que permitia a este grupo de mileritas avançasse para o futuro com segurança. Cerca de um ano após a experiência aqui no Milharal, as conclusões de Hiram Edson e dos seus companheiros foram divulgadas no Daystar, uma publicação milerita sob o título A Lei de Moisés. Através da Bíblia, propuseram uma explicação lógica e consistente para o que acontecera a 22 de outubro de 1844, identificando perfeitamente qual o santuário que deveria ser purificado. Desta forma, o estudo confirmou a compreensão de Edson aqui no Milharal, a 23 de outubro, no dia seguinte ao grande desapontamento. Assim, pela primeira vez, os conceitos relacionados com o santuário celestial eram agora explicados a grande número de mileritas. Apesar do desapontamento, o roteiro da profecia estava se cumprindo. Você não ouviu errado. É exatamente isso. A passagem para a qual a atenção de Edson foi atraída pouco tempo depois era Apocalipse 10.
após as palavras sobre o livro doce na boca, representando a mensagem do advento, e o ventre amargo, simbolizando o desapontamento, o texto termina assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, uma nova obra de caráter mundial deveria ser desenvolvida. Jesus tinha encerrado uma parte do seu ministério apenas para iniciar outra, a última, no lugar santíssimo. Havia ainda uma porta aberta para um santuário celestial, onde Cristo intercede pelo pecador. Aqueles que pela fé seguiram o sumo sacerdote, que ficaram conhecidos mais tarde como adventistas, foram levados a ver também a obra final da Igreja. Eles tiveram uma compreensão mais clara das mensagens do primeiro e do segundo anjo e foram preparados para receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14. O tempo de anunciar a terceira mensagem angélica havia chegado. Esta é a mensagem mais importante para os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Duas grandes potências estão relacionadas aos símbolos da mensagem do terceiro anjo. Deseja conhecer esta mensagem? O próximo episódio está simplesmente imperdível. Portanto, continue conosco nesta jornada pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até breve!